We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Expect us. Purchase your tracks today. Saudações brasileiros, somos Anonymous. Venho aqui abordar um assunto sobre algo que está acontecendo na internet do nosso país. As empresas passaram a vender banda larga fixa com limite no uso de dados. Vivo se juntou em fevereiro à NET-Oi, que fornecem serviço com controle de dados. A franquia estabelece um limite de dados a serem consumidos da internet. Todo o conteúdo consumido pela internet chega a tablets, smartphones, computadores e a quaisquer aparelhos conectados por meio de dados. Com a nova configuração de planos de banda larga fixas, alguns deles passam a colocar um teto mensal de uso, a partir do qual a velocidade é reduzida, ou a conexão é congelada. Como o teto da franquia pode interferir nos hábitos de consumo, os clientes terão que observar o limite do tráfego de cada pacote, além da velocidade de download e upload oferecidas. As empresas Vivo e Oi são as que oferecem os pacotes limitados. Juntas, atendem 85,5% dos 25,5 milhões de clientes de banda larga fixa no Brasil. Isso não quer dizer que todos eles estão submetidos a esse regime de contratação. A Vivo, por exemplo, adotou a franquia em fevereiro apenas para novos clientes. Os 8,1 milhões de clientes da Telecom American estão submetidos a esse regime. A Anatel informa que as franquias para pacotes de dados estão previstas na regulamentação, mas devem seguir regras. Para oferecer pacotes com a limitação de dados, as operadoras devem: a. disponibilizar página na internet de acesso reservada ao consumidor. B. criar e fornecer ferramenta de acompanhamento de consumo e C. informar ao consumidor que sua franquia se aproxima do limite contratado. Ainda assim, a Anatel suspendeu, em caráter cautelar, nesta segunda-feira, 18, as limitações aplicadas por operadoras quando o pacote de dados chega ao fim. As operadoras não poderão diminuir a velocidade, congelar o serviço ou cobrar até que disponibilizem ao consumidor ferramentas para que consigam controlar seu consumo de dados. Esses recursos deverão permitir ao cliente acompanhar o consumo, identificar seu perfil de consumo, obter o histórico detalhado de uso, receber avisos quando próximo de esgotar a franquia e poder comparar preços. Esse conjunto de ferramentas deve ser apresentado à Anatel e aprovado pela agência antes de as empresas serem autorizadas a adotar práticas para limitar a banda larga fixa ao fim das franquias. Apesar de na banda larga fixa e na telefonia móvel as franquias estipularem um limite no consumo de dados, há diferença na oferta da internet quando os consumidores excederem esses valores. No celular, quando o pacote de dados acaba, as operadoras deixam de fornecer a conexão ou derrubam a velocidade de internet. Na banda larga fixa, apenas se reduz a velocidade da internet para o menor valor, de 2 Mbps. Os contratos não discriminam que determinados serviços, como Netflix e YouTube, grandes consumidores de dados, tenham acesso restrito. Os pacotes estipulam uma franquia de dados que, caso seja ultrapassada, implica em restrições aos usuários. Isso ocorre pelo menos desde 2004, data de quando a NET começou a oferecer pacotes de internet fixa com franquia. A Vivo adotou essa prática para novos clientes em fevereiro, mas vai permitir o consumo irrestrito de dados até janeiro de 2017, quando a limitação começará. Nós usuários da internet devemos cancelar esses planos e migrar para outras operadoras. Cancelamento em massa, boicotando essa prática. Estão querendo nos controlar de todas as formas. Com Marco Civil da internet e limite de uso de dados na internet, isso é um retrocesso. Limitar o acesso à internet é um retrocesso enorme, especialmente quando temos em mente que a web é uma poderosa ferramenta de acesso à informação. Seria o mesmo que dizer a um cidadão que ele só pode pegar 3 ou 4 livros emprestados de uma biblioteca pública por mês. Em uma época em que até a ONU declarou que a rede mundial de computadores é algo essencial para o exercício da democracia, essa medida pode até mesmo ser considerada uma censura dos meios de comunicação. Em uma lista de países por número de usuários da internet, o Brasil está em 4º lugar na classificação em usuários da internet, sendo mais de 120 milhões, que corresponde a 57,6% da população. Isso dificultará para quem usa a internet a trabalho, pesquisas, estudos e todos os brasileiros que a utilizam.
Desta forma, usuários deverão comprar mais dados para dar continuidade em suas tarefas, e a internet de péssima qualidade. Um estudo divulgado pela empresa de tecnologia americana Camai mostra a velocidade média da internet banda larga em 54 países no segundo quadrimestre de 2014. O Brasil, empatado com o Vietnã, obteve uma média de 2,9 Mbps, a nono pior. Como destaque do estudo, aparece a Coreia do Sul com a média de 24,6 Mbps. Mais de 8 vezes a média brasileira. Que não fornecem a velocidade correta contratada, com a velocidade máxima limite de 80% e mínima de 40%. A primeira Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, Prodecon, ligada ao Ministério Público, instaurou recentemente um procedimento para investigar os serviços de acesso à internet fixa comercializados pelas companhias telefônicas Vivo, Oi Net / Claro. A TIM, que também possui planos de banda larga sob a marca Live TIM, não é citada no documento. Acho que devemos iniciar um ataque a estas empresas e a Anatel, até mudarem essa ideia que prejudica os brasileiros. Presidente da OAB diz que é inaceitável a resolução da Anatel. João Rezende, presidente da Anatel, que é um órgão fiscalizador dessas empresas, defendeu as medidas tomadas, citando em sua entrevista que tem gente que adora, fica jogando o tempo inteiro e isso gasta um volume de banda muito grande. É evidente que algum tipo de equilíbrio há de se ter, porque, senão, nós teremos o consumidor que consome menos pagando por aqueles que estão consumindo mais. É essa questão da propaganda, do ilimitado e do infinito, que é um negócio que acabou desacostumando o usuário. A Anatel não proíbe esse modelo de negócios, que haja cobrança adicional tanto pela velocidade como pelos dados ainda. O presidente da agência também considera que as empresas, ao longo do tempo, deseducaram os consumidores por oferecer internet sem limite de utilização. Essa questão da propaganda do ilimitado acabou de alguma maneira desacostumando os usuários. Foi uma má educação ao consumo que as empresas fizeram ao longo do tempo, disse. Para Rezende, a oferta das empresas tem que ser coerente com a realidade, ou seja, a operadora não pode dizer que o serviço é ilimitado e não praticar. Comparando a internet com a eletricidade, palavras desse presidente, que gerou uma revolta em todos os usuários da internet. Agora é hora de protestarmos contra esse absurdo que estão fazendo com nós usuários. Divulguem esse vídeo para que todos saibam e por favor assinem a petição que está na descrição do vídeo. Espalhem essa ideia. Nós somos Anonymous, nós somos Legião, nós não perdoamos, nós não esquecemos, nos aguardem. We do not forget. Mesdames et messieurs, Expect us. vous écoutez une production Reiki Lux. We are anonymous.